Olá, meus irmãos de fé, mais uma vez com vocês nesse outro bloco, voltando a falar, conforme eu prometi, sobre doutrina, né? A doutrina é muito importante, como eu disse no bloco anterior, para a nossa evolução, para o nosso equilíbrio, né? Mas nós temos também que ter certos conhecimentos adentro daquilo que foi deixado na Terra como conhecimento, como ensinamento por Jesus, né? Pela espiritualidade, pelo Espírito de luz, né? Então nós temos algumas teses que nós temos que seguir, né? Porque, como eu disse em outro bloco, a necessidade de nós, do povo da Umbanda, do Candomblé, é grande quando se trata de fazer um trabalho. Porque é impossível que alguém faça alguma coisa de graça. Não tem como. Por quê? Porque não tem como. Porque todas as coisas que vai se fazer dentro da Umbanda ou Candomblé, que é um trabalho, existe diversos tipos de materiais, né? E o Candomblé, pelo fato de ser uma corrente, uma linha com um pouco mais, não digo complicada, mais difícil, né? E aqui também é difícil encontrar alguns materiais, e os materiais que se trata, se tem dentro do trabalho da ritualística do Candomblé é muito caro. Então eu não estou desrespeitando quem faz e quem cobra, é necessário a cobrança. Mas o que eu acho errado, é uma crítica minha, tá? Muita gente não gosta do que eu vou falar, mas é a realidade. Que nós temos que fazer algo para uma pessoa sem ver o lado financeiro, né? Mas o que eu volto a dizer, é necessário se comprar material, é necessário ter a mão no sacerdote, não é qualquer um que pode fazer. É muito fácil trabalhar com banda de candomblé. Vai lá na loja, compra material, você vai lá na mata, faz o trabalho, ou faz em casa o trabalho, está feito. Não é assim. Nós temos que ter a energia do sacerdote, a energia do espírito, para que aquele trabalho tenha êxito. E também o espírito tem que responder. Então, tem muitas pessoas que fazem um trabalho, falam, mas eu fui lá, fiz o trabalho, não deu resultado. Não deu resultado porque você não tem fé. Porque se você tiver fé, uma vela já resolve o problema da sua vida. Mas às vezes o seu problema está além da vela. Então você tem que fazer realmente aquilo que é necessário para o seu orixá, cumprições da guarda. E lembrando que nessas linhas de hierarquia espiritual, a espiritualidade, os espíritos precisam se alimentar. Eles têm a necessidade disso porque são espíritos que estão na vibração da Terra. Se é assim sendo, eles precisam da energia da Terra para poder ajudar você, né? Então você tem que dar sim o material necessário, a comida necessária para os seus orixás, seja da forma que for, não importa. O candomblé faz diversos tipos de imolação, ele faz os ebós, nós vamos estar falando isso em outros blocos, mas normalmente eu estou explicando sobre doutrina, né? Faz a emulação, tudo que vai se fazer, a maioria, né, requer sim uma emulação de animal. Mas lembrando que existe a crítica de pessoas de falar sobre imolação, mas o animal é sagrado, ele é rezado, né? E depois os conteúdos ele é ingerido. Então não existe desrespeito. Por quê? Porque dentro de um frigorífico, é o que eu falo, quantos animais são sacrificados para alimentar diversas pessoas? Não é errado isso. Mas por que que o frigorífico faz e a gente, para um ritual sagrado, não pode fazer? Então, é necessário essa tese. Mas estamos falando sobre doutrina. A doutrina, era necessário, a gente tem que ter dever de conhecimento, porque tem muitos comercializando a palavra de Deus em vão. Por quê? Está lá na Bíblia, que é para quem quiser ver, dentro do mandamento. Não dizei o nome do seu Deus em vão. Dai de graça o que de graça recebeis. Então, o comércio que está se fazendo dentro de algumas religiões, que não estou citando o nome, é muito sério e grave. Porque eu chamo de abuso de fé. Que as pessoas estão vendo aí, as pessoas dizendo absurdo dos absurdos. E aí as pessoas acreditam, eu vou lá porque lá eu vou conseguir o objetivo. Você vai conseguir pela tua fé, não porque a religião te deu aquilo. Lembrando que é muito, muito perigoso essa tese, porque você está usufruindo de bens através do Espírito e você não está retribuindo isso, né? E dentro da doutrina existem os falsos testemunhos. Isso está se tornando cada vez pior. Então o agravante é tão grande dentro disso,
que vocês estão falando sobre doutrina, isso que requer também, sim, uma doutrina. E tem casos até de polícia, gente. Tem uma pessoa que fala, ah, o ano passado eu estava com um problema financeiro, que eu estava com isso, não tinha dinheiro, a minha sogra pensou a casa, eu estava morando de aluguel. Um ano depois veio dizendo no testemunho que tem um barco, tem um iate, tem bens materiais, já tem 3 carros, tem casa da família. Gente, não estou dizendo que isso não é possível, se você ganhar 10 vezes na loto, entendeu? Mas como que você vai dizer isso e foi Deus que te deu? Se Deus, a espiritualidade, ela é humilde, ela é simples, ela não tem a luxúria. A luxúria e a vaidade não é coisa de Deus. Desculpa falar, não é a realidade isso. Então o que acontece? Isso é comercialização. Agora, se você tem fé e você realmente quer alcançar seu objetivo, você pode ter certeza que você vai conseguir. Mas não é mentindo, não é explorando e não é fazendo o falso testemunho. Porque lá em cima do púlpito tem um homem, não tem Deus. Mas tem um clamor de pessoas rezando uma voz só para com Deus. Aí você realmente consegue a sua bênção, a sua graça. Mas não enfeitar esse pavão, dizer que a pessoa ficou milionária. Mas não se vê falar que dentro dessa corrente de fé, que foi curado fulano, que foi curado Bertano, não só fala isso, só fala em dinheiro, fala em valores. E lá embaixo, quando tá as pessoas, passado valores para você pagar. Então você está pagando por aquilo que você está recebendo. Então, e qual é a vantagem nessa? Nenhuma em tese, porque você já conseguiu, você pagou para ter aquilo. Não é que dizendo que é pecado, mas é errado as fazerem uma propaganda sobre a palavra de Deus, que é o falso testemunho. Porque se é mentira o que está se dizendo, eu falo isso para vocês porque as pessoas vêm até a mim falar que foi lá, ganhou um dinheiro para falar o falso testemunho, e vocês nunca vão ver aquela pessoa dar o endereço dela. Nunca vai dar o telefone, muito menos o bairro que ela reside. Então, quer dizer, se é o testemunho, você tem que dar o testemunho real. A pessoa fala, eu sou fulano de tal, meu telefone é tal, eu tive uma graça tal. Eu faço isso. Esse testemunho tem a validade. E até porque, para um currículo, ou mesmo para um projeto que você obtenha dentro do governo, se você tem essas teses que você faz a caridade e ajuda o próximo, você é beneficiado. Porque é um trabalho social. Sendo um trabalho social, não tem obstáculo perante a lei. Você tem algum benefício que isso você tem que ter, somar o que você faz de bom para as pessoas, que é ajudar, curar, né? Tirar pessoas dos hospitais. Quando a pessoa está desenganada, nós temos obrigação de ir lá e ajudar a pessoa, né? E é o que nós fazemos gratuitamente. Isso nós fazemos gratuitamente. Não lembrando que, quando se trata de algumas outras coisas, que é necessário material, não estou dizendo que não tem a cobrança, mas não é o falso testemunho. Dizer que você vai ficar milionário, que você vai ficar rico, fazer pacto, fazer aliança, gente, pelo amor de Deus, tá virando palhaçada já. Então, já é caso de polícia que não estão fazendo nada, enganando as pessoas. Tem pessoas que às vezes tem só o dinheiro da condução, dá o dinheiro da condução que Deus vai te dar outro. Você vai a pé para casa, não tem o que comer, e cadê o que você ganhou? Nada. Então está se tornando já uma chacota em cima disso daí, entendeu? E aí chama-se o abuso da fé. Então chega uma hora que a gente tem, sabe, a gente cansa, sabe? A gente, dentro da doutrina, tal qual Deus nos deixou, nós temos que seguir realmente aquele mandamento, seguir os 10 mandamentos, que nenhuma religião pratica, nenhuma. Se alguma religião dizer que pratica os 10 mandamentos, está mentindo. E se essa fizer, eu mudo de religião. Porque fácil não é. Mas todo mundo tem um dedinho, um mau caráter de enganar alguém. Todas as religiões, sem exceção. Ou de uma forma ou de outra, né? Então, tem coisas que a gente critica pelo fato real. Então, as pessoas têm que prestar bem atenção aonde você está caindo. E tem muitos que se denomina conto do vigário. Então, prestem atenção. Quando você vai fazer algo que vai além da informação, além do limite, que você pode se prejudicar. Isso é fato, tá bom? Então, nós vamos dar continuação ainda na doutrina no próximo bloco, tá certo?